Trabalho de LAMP. Grupo: Abel, Antônio, Gilvan, Jair, Jusilene, Priscila, Volney. Professor: Daniel Fernando Anderle. Instalando o LAMP no Ubuntu com Apache 2, MySQL, PHP 5, PHP Admin. Primeiro, abrir o terminal de comandos do Linux em Aplicativos, Acessórios, Terminal. Digitar o comando de superusuário e em seguida digitar a senha do root. Sudo su, Enter e a senha. Apareceu a cerquilha indicando que está como superusuário. Atualizar o apt-get, digitando apt-get update, Enter. Pronto. Não ocorreu nenhum erro, então vamos iniciar a instalação do LAMP com o comando apt-get install Apache 2 espaço MySQL server 5.1 espaço PHP 5 espaço PHP 5 -cli espaço -y apt-get espaço install espaço Apache 2 espaço MySQL server 5.1 espaço PHP 5 espaço PHP 5 -cli espaço -y, Enter. Impossível criar acesso exclusivo ao diretório. Quando acontece isso é porque tinha uma outra instalação em andamento. Então não tem jeito. Tem que reiniciar a máquina virtual. Vamos fazer isso. Bom, reiniciou a máquina virtual. Vamos ver se conseguimos acesso exclusivo então nas atualizações. Sudo su, a senha e agora o comando. apt-get install Apache 2 MySQL server 5.1 PHP 5 espaço PHP 5 MySQL espaço PHP 5 -cli espaço -y. Bom, o sistema está sendo atualizado. Nessa etapa serão baixados em torno de 33 MB. Pode demorar em torno de 15 minutos.
Bom, terminou de baixar os arquivos e agora ele está pedindo uma criação de uma senha que vai servir para o usuário root do MySQL. Eu vou colocar minha senha aqui, dou Enter, ele pede para repetir a senha, coloco de novo e dou Enter de novo. Bom, ele terminou a instalação e agora nós vamos testar para ver se o Apache está funcionando. Minimizamos a tela do terminal, clica no navegador, e na tela aberta, na barra de endereços, a gente escreve localhost. E apareceu a mensagem ali, ó. Funcionou. Esta é a página web padrão para esse servidor. O software do servidor web está rodando, mas nenhum conteúdo foi adicionado ainda. Então meu servidor Apache está funcionando, tá ok? Eu vou minimizar. Vou voltar para o terminal e vou escrever Nautilus, que é o gerenciador gráfico, gerenciador de arquivos em modo root. Eu vou lá no sistema de arquivos, vou procurar a pasta var, dois cliques nela, vou procurar a pasta www, vou dar dois cliques, aqui está o meu site. Esse é o lugar que eu inicio a página que eu quiser, a página da empresa, a página que for. Vou abrir esse conteúdo. E eu vou colocar aqui então os dados do nosso grupo. Lá no cabeçalho eu vou colocar Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense. Campos de Sombrio. Aqui eu vou colocar o nome do trabalho, LAMP. Aqui eu vou querer que saia em negrito, então eu vou colocar tag B. E aqui eu coloco /B. Nessa parte do texto eu vou substituir e eu vou colocar os componentes do grupo. Abel, Antônio, Gilvan, eu, Juscelene, Priscila e Volney. Aqui eu vou criar uma nova linha e que eu vou colocar o professor Daniel Fernando Anderle como orientador, e aqui eu fecho a tag com o /P. Tá? Só por estética eu vou colocar a tag I aqui para dar um efeito de itálico. Vou salvar o arquivo, vou minimizar também o Nautilus, minimizar o terminal, vou voltar lá no Apache e vou apertar a tecla F5. Tá aí, ó. Instituto Federal de Educação e Ciência, aquelas letras esquisitas ali em Educação e Ciência é porque
o código não é o mesmo do servidor, o código do texto. Isso depois a gente pode arrumar na configuração. LAMP, os componentes, professor em itálico, LAMP em negrito, né? Então já deu para ver que está funcionando. Vamos minimizar e vamos continuar. Abrir o terminal e vamos à sequência de comando. Agora precisamos ver se o PHP está funcionando, tá? Eu vou abrir aqui um novo terminal, porque aquele anterior está rodando o Nautilus. Estou logado como root. Agora eu vou criar um arquivo chamado teste.php. Vou apertar a tecla Insert. E vou digitar um comando. Sinal de maior, ponto de interrogação, php, espaço, php info, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, coloco interrogação de novo, coloco o sinal de maior ali e terminou o que eu queria. Aperto a tecla ESC. E agora eu coloco o comando que grava e sai, que é wq. Bom, ele criou um arquivo para mim chamado teste.php dentro da pasta var www. Vamos abrir o Nautilus para ver se esse arquivo está realmente lá. Está aqui, ó, teste.php. Tá? Se eu editar o texto, está ali o texto com o comando que eu havia digitado. Muito bem. Esse comando tem a função de mostrar as informações do servidor PHP que está rodando. Antes de eu rodar o servidor, eu preciso editar um outro arquivo. Bom, com o Nautilus aberto, eu vou em sistema de arquivos, localizo /etc, localizo o Apache 2 e abro o arquivo apache2.conf. Lá no final do arquivo, sem mexer em nada das outras configurações, eu adiciono o seguinte comando: add type application x httpd php. Add type espaço application barra x traço httpd traço php espaço ponto php. Eu estou informando que os arquivos com a extensão .php são processados pelo servidor PHP dentro da Apache. Vou salvar, vou minimizar e agora no terminal de comando, vou abrir um terminal de comando aqui novo. Eu vou reiniciar o Apache para ele poder então processar o servidor PHP.
digito o seguinte comando: /etc /init.d /apache2 espaço restart. /etc /init.d /apache2 espaço restart. Estou reiniciando o servidor web Apache. Pediu para mim aguardar, depois já me liberou que estava ok. Vou voltar ao meu navegador. Vou apertar F5 para ver se o serviço Apache está rodando. Está rodando, então agora eu vou abrir aquele arquivo que eu havia criado, que é o teste.php. Está aí. O PHP está rodando com o comando que eu havia dado. Vou fechar aqui. Vou voltar lá no Nautilus, nos sistemas de arquivo, var, vou lá em www, está aqui, teste.php, que é o arquivo que nós havíamos feito antes, e agora está aqui o resultado dele sendo processado. Então, o servidor PHP está funcionando. Bom, por último, só para terminar, nós precisamos instalar o PHP MyAdmin. Então, vamos minimizar aqui tudo que está aberto. Vamos fechar aqui que não vamos digitar mais nenhum arquivo. E vamos digitar o comando que vai instalar o PHP MyAdmin. apt-get espaço install espaço php myadmin -y. apt-get espaço install espaço php myadmin espaço -y e enter. Esse comando vai instalar uma interface gráfica para o servidor PHP. PHP ele pode ser usado em modo de comando, pelo terminal de comandos, para criar os databases, as tabelas, inserir dados, movimentar, excluir, alterar. E também pode ser feito por interface gráfica usando o PHP MyAdmin ou outra interface gráfica que o usuário pode usar. Eu prefiro o PHP MyAdmin. Ele está baixando os arquivos da internet. Vai levar em torno de uns 2 minutos para fazer isso. Terminou de baixar os arquivos. Ele agora está perguntando qual é o servidor que o PHP MyAdmin vai usar como padrão, servidor web padrão. Claro que é o Apache, é só apertar a tecla espaço, ele preenche, e dá um enter que ele dá ok. Na sequência, então, PHP MyAdmin está perguntando se é uma instalação nova ou se é para aproveitar alguma informação anterior. No meu caso, é uma instalação nova, só apertar Enter. Ele está pedindo agora a senha do MySQL que havíamos instalado nas etapas anteriores, no passo número 4. Eu vou colocar então a senha do MySQL. Agora ele está pedindo uma senha para o PHP MyAdmin. É a senha que nós vamos usar na interface gráfica cada vez que abrir a interface do PHP MyAdmin. Está pedindo para me confirmar a senha de novo, estou digitando de novo e apertando OK. Terminou de instalar. Agora eu preciso verificar se o PHP MyAdmin está funcionando corretamente. Minimizo o terminal, abro o navegador novamente. E agora eu venho aqui. Vamos verificar se o Apache está funcionando. Ó, está funcionando como antes. PHP está funcionando também.
está rodando tudo certinho. E agora vamos verificar se o PHP MyAdmin está funcionando. É localhost também, só que a gente acrescenta PHP MyAdmin. Localhost barra PHP MyAdmin. Enter. Está aí o LAMP completamente instalado. Servidor Apache, servidor PHP, servidor MySQL e a interface PHP MyAdmin. Vamos colocar o usuário e a senha cadastrado no processo anterior para testar se o PHP MyAdmin está conseguindo se logar no MySQL. Olha ali. Está perguntando se eu quero memorizar a senha. Está aqui funcionando. A interface gráfica. Eu já posso começar a trabalhar. Tá? Escolhendo os dicionários. Linguagem. Ó. Criar um banco teste, criar banco de dados, banco teste foi criado. Para mim criar uma tabela, eu vou colocar aqui tabela 1. E agora ele já começa a perguntar o nome do campo e assim por diante. Muito obrigado então a todos que me ajudaram aqui. Estamos encerrando essa videoaula sobre a instalação do LAMP.